Olá galerinha, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Então se liga no que vem aí. Feudalismo. Vamos falar um pouquinho de senhores, castelos, terra, o famoso regime senhorial na Europa. Muito bem, nós temos que lembrar aqui então que nós vamos entender o período em que isso acontece. Nós temos ali a Idade Média Ocidental. A Idade Média começa exatamente quando termina a Idade Antiga. A Idade Média ela tem um marco, né, que é a queda do Império Romano Ocidental pelas invasões dos bárbaros a partir de 1476 depois de Cristo. Ela vai até 1453 com a queda do Império Romano Oriental, com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, ou seja, a Idade Média ela dura praticamente quase 1000 anos. Aqui o nosso foco é a Europa Ocidental, então quando nós olhamos neste mapinha aqui ao lado, que nós temos o lado verde, ali é o lado da Europa Ocidental. E o lado que nós temos ali, o lado oriental, que pega até parte do Oriente Médio também, né, que era o antigo Império Romano. Muito bem, vamos entender essa questão aqui. A Idade Média que nós vamos focar vai ser do século V ao século XV. Então ela se subdivide em três partes: Alta Idade Média, Idade Média Central e Idade Média considerada Baixa. Muito bem. Do século V ao século IX nós temos a Alta Idade Média, que nós temos uma influência muito forte dos romanos e também dos povos bárbaros, então romana e germânica, fortalecendo a Igreja Católica. É o período que a Igreja Católica mais se fortalece. Temos ali também, a partir do século IX até o século XI, a consolidação do feudalismo, ou seja, o momento em que há uma diminuição considerável, significativa no comércio e o fortalecimento do campo, o fortalecimento das regiões agrárias, das regiões onde envolvem a agricultura, terras. Nós chamamos isso aí de Idade Média Central, mas a partir do século XI começa a Baixa Idade Média, porque o feudalismo entra em crise, há um crescimento das cidades e um renascimento do comércio. Muito bem, nós vamos focar então neste período central, onde nós vamos falar de feudos. Feudo significa o direito de usufruir qualquer bem. Nós podemos pensar também em feudo porque ela é uma palavra de origem germânica com o sentido de bem oferecido em troca de algo. Então nós temos vários tipos de feudos. Por exemplo, eu posso cobrar a taxa de um pedágio numa ponte. A ponte seria um feudo porque ela está me dando o direito de usufruir daquele bem. Assim também com as estradas, como nós temos os pedágios, com aluguéis, tudo isso pode ser visto como feudos. Exemplos: o direito de cobrar taxa de pedágio, cobrar aluguel de moinhos, benefícios por ter altos cargos. Muito bem, na Idade Média o feudo mais importante era a terra. Ter mais terra significava ter mais poder. Então, os donos de terra, os senhores da terra, eles eram muito mais poderosos do que o próprio rei, porque o rei poderia ter menos terras do que os senhores dessas terras. Essas terras são chamadas de feudo. Então, terra é um tipo de feudo. Vamos falar um pouquinho da influência ou das influências no sistema feudal europeu, então no feudalismo. De onde vem? Que elementos que nós temos que geraram o feudalismo? Primeiro vem dos romanos, né? Quem já se lembra de ter estudado a clientela, era a dependência entre servos e senhores que já existia. Colonato, a fixação da terra, a origem da servidão e as vilas, né? Grandes proprietários rurais, origem então dos feudos, que tinha aquelas vilas próximas dos castelos. E também aqui, é claro, dos romanos também vem a igreja, por isso que é católica apostólica romana. Os germanos nós temos os comitatus, a dependência entre nobres, a base da sucerania e vassalagem, que nós falaremos mais adiante. É um período de subsistência que também vem dos germânicos, uma ausência do comércio de moeda, uma economia agropastoril e o direito consuetudinário, ou seja, toda a lei ela é embasada em tradições, em costumes. Então aqui nós temos aqui um gráfico que mostra aqui nessa parte amarelinha aqui, que está em números romanos, do século IX ao XI, a Idade Média Central, o apogeu do feudalismo. Muito bem, nesse sentido agora nós vamos pensar um pouquinho na economia feudal.
Tudo girava em torno do feudo, da terra, uma grande área rural pertencente a um senhor feudal, que era o dono da terra. O feudo era autossuficiente e com uma economia agrária de subsistência, ou seja, não se pensava muito ali em ter muitos lucros, era mais sobreviver mesmo e ir crescendo ali dentro do próprio território, não havendo assim muito comércio externo. As trocas que ocorriam eram in natura, ou seja, produto trocado por produto, o famoso escambo. Isso principalmente por parte dos servos. Os servos, em troca de moradia e proteção dos nobres, trabalhavam no campo e pagavam pesados impostos. Vamos pensar um pouquinho o que o servo está fazendo lá. As cidades elas estão sendo invadidas ali por povos de outras origens e essas invasões matavam muitas pessoas e causavam uma insegurança muito grande. Os reis, muitos reis inclusive, abandonaram ali as cidades e foram para suas terras, foram para os seus castelos, foram para os seus feudos, só que a pessoa mais pobre não tinha condições de ir para esse feudo, então ela poderia até ir se ela fosse trabalhar lá como servo. Não vamos confundir aqui servos com escravos. Servos, ele vai lá para prestar serviços para poder morar naquela terra e usufruir daquela terra. Por isso que é chamado sistema feudal, porque ele está usufruindo daquela terra, então ele vai pagar taxas, ele vai pagar tudo para ficar lá, ele não está lá de graça. Um outro detalhe importante no feudalismo nós estudaremos nas próximas aulas. Deixe de assistir a segunda parte aqui sobre o feudalismo e nós vamos continuar falando nesse assunto. Assistam a mais vídeos do canal. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, mas olha, se liga nas próximas aulas que estão vindo de história, tá? Aquele beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu!